Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado de Tarsila Couto de Brito, estamos começando mais um programa Mulherzinhas. E hoje nós temos como convidada a professora Silvia Lúcia Bigonjal Braghio, uma das maiores especialistas no Brasil em educação indígena. Tudo bem, Tarsila Couto? Tudo bem, Silvia? Oi, Rosângela, Muito obrigada tudo por ter bem? aceitado o nosso convite. Eu agradeço a Rosângela e Tarsila, minha querida Tarsila, pelo convite, principalmente por ser pelo Ermira, que eu gosto demais, e me lembro do meu amigo Luiz Araújo, meu grande amigo quando eu cheguei aqui. É uma alegria, Obrigada pelo convite. é uma alegria ter você com a gente. Muita saudade de você e das suas aulas. Obrigada, Tarsila. Pois é, e antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir a quem nos assiste que curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, que é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance. Bom, eu vou aqui apresentar rapidamente o currículo da professora Silvia, que é muito extenso, né? Mas aí a gente pode conversar um pouco mais da rica trajetória dela ao longo desse nosso papo. Bom, a professora Silvia Lúcia Bigonjal Braghio, ela é professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Ela é graduada em Letras pela PUC de Campinas, mestre em Linguística pela Unicamp e doutora em Linguística pela University of New Mexico, onde também cursou seu pós-doutorado. A professora tem um extenso trabalho nas áreas de leitura e alfabetização e também de línguas indígenas. Ela formulou o projeto de educação escolar indígena dos índios do Tocantins e nele atuou por 10 anos. Atualmente, é vice-coordenadora do Grupo de Educação e Línguas Indígenas da UFG e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Linguística, onde tem orientado o trabalho de diversos pesquisadores da língua xerente. A professora também é autora de várias publicações, né? Entre elas os livros Leitura e Alfabetização, da Concepção Mecanicista à Sociopsicolinguística, e Contribuições da Linguística para a Alfabetização. Também publicou inúmeros artigos em revistas acadêmicas sobre temas ligados à educação, e mais especificamente à educação indígena e às línguas indígenas, e também organizou coletâneas de ensaios, a mais recente intitulada Estudo de Línguas e Educação Indígena, que saiu em 2018 pela editora Pontes. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Silvia e fazer uma primeira pergunta, se a Tarsila quiser emendar também. Eu gostaria de perguntar para a senhora, professora, mais uma vez agradecendo muito a sua presença aqui no nosso programa, como é que surgiu o seu interesse pelo estudo das línguas indígenas e pela educação indígena? Rosângela e Tarsila, é uma longa história, mas começa na Unicamp. Eu trabalhei com o professor Adion, que foi meu grande incentivador. Trabalhei primeiro com os Cardwell, no Mato Grosso, descrevendo a língua, que é uma língua muito difícil, polissintética. E, a partir daí, eu quis fazer meu doutorado. E, de acordo com o professor Adion, ele achava que eu devia fazer fora do Brasil, para ter uma nova experiência, fazer outras coisas, conhecer outras pessoas. Bem, quando eu estive com os Cardwell, uma coisa que eles me perguntaram muito foi: e a escola? A senhora vai trabalhar com a escola? Bom, naquele momento eu não tinha pensado nisso, mas aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E quando eu fui para os Estados Unidos, quando os professores lá se reuniram para saber que curso eu iria fazer, porque foi uma longa história de mais ou menos 2 anos para ficar tudo certo na burocracia, na universidade onde eu estava, na universidade nos Estados Unidos.
Eles se sentaram e me deram duas opções, linguística antropológica ou linguística educacional. Com uma subopção de ter curso na antropologia ou na educação. Eu preferi linguística educacional, porque aí eu já estava mirando a educação indígena. E a partir daí tudo foi se desenrolando. Eu estive em várias comunidades indígenas nos Estados Unidos para observar as escolas, etc. Mas acabei fazendo minha tese de doutorado com os Kangangue, que foi de sociolinguística e literacy, ou seja, letramento, né? Educação, alfabetização. Então, meus cursos foram muito foram para a antropologia e foram também para a educação. E eu conheci uma professora maravilhosa que trabalhava com alfabetização, e aí eu não tive dúvida. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis conhecer o Nordeste. No Brasil não tinha concurso, e eu fiquei 1 ano e meio em Aracaju trabalhando especificamente com alfabetização. E aí nasceu esse sentimento de trabalhar com os índios com educação, porque no Brasil estava muito ruim a questão da educação escolar indígena. Eu trabalhei com as duas coisas, a alfabetização não indígena e a alfabetização indígena. Eu primeiro trabalhei no STEPAI, com um grupo de 15 professores, orientei dissertações nessa área, e a partir de 89, eu aí fui me dedicar bastante à educação escolar indígena, com o projeto com a Raquel Teixeira, a Lídia Pollack e o pessoal da FUNAI. E aí a história vai indo, eu vou formando. Eu me encantei mais, foi com o Xerente, e me dispus a fazer um trabalho extensivo com eles. Então, eu tive vários orientandos para trabalhar com língua, educação e sociolinguística Xerente. Silvia, explica para a gente melhor o que é esse processo de educação indígena e, na sua opinião, qual é a diferença do processo de educação tradicional que a gente tem aqui na cidade. Tarsila, uma coisa que a gente leva muito em consideração é que eles são bilíngues, né? Mas a maioria das crianças, elas vão aprender português na escola. Uhum. Então, você tem que ter um cuidado muito grande. Você vai oferecer para essas crianças. A gente parte da língua indígena. Está instável minha internet. A gente parte da língua indígena e depois é que as crianças passam a aprender português. Mas não acontece do jeito que a gente pensa. Uhum. Né? Nós formamos vários professores indígenas nesses 10 anos lá no Tocantins com eles.
eles mal sabiam escrever a própria língua. Se a Lídia estivesse aqui hoje, ela iria te dizer, os Craô tiveram que ser alfabetizados. Então, o que diferencia muito Tarsila e Rosângela é o que eu gostaria que acontecesse, que realmente fosse uma educação intercambial, digamos assim, né? Uhum. Que, como não há muito material indígena, a gente leva português, acaba levando livros de português. E agora, pegando o Gramsci, a gente, ao levar a língua e a cultura do não indígena, eu imagino que a gente esteja levando a nossa cultura. Isso me preocupa muito. Sim. Mesmo hoje, após tanto tempo, eu me faço muitas questões com relação a isso. Se a gente está fazendo certo, se a gente não está fazendo certo. Enfim, é difícil. A educação escolar indígena é muito difícil, principalmente porque a gente sabe que a segunda língua para eles é uma língua instrumental. Eles têm que aprender. Sim. E a gente não quer que a primeira língua... A gente não. Eles também não querem que a primeira língua se perca. Então, a primeira língua é muito mais usada na oralidade do que na escrita. E eles falam, nós queremos que nossos filhos aprendam português. Português e matemática. São as duas coisas que eles pedem muito. Agora, em loco, as coisas acontecem de maneira muito complicada. É aquela velha história, né? Falta material, quando estava ativa dentro do processo, eu vi muita coisa que eu não gostaria de elencar, mas eu acho que ainda falta muito para a gente chegar numa educação bilíngue, interacional, trazendo a cultura deles para as crianças e adolescentes indígenas. E tentando não interferir demais com a nossa, mas é difícil, é muito difícil. Imagino. Professora, como a gente está aqui num programa que se chama Mulherzinhas, né, falando de mulheres, eu gostaria de saber da senhora como é que o papel das mulheres, né, indígenas nesse processo de educação. Elas têm assim uma função específica? Como é que se dá isso entre os povos indígenas com quem a senhora conviveu? A maioria dos nossos alunos eram mulheres. E é uma coisa muito interessante, porque as melhores professoras são sempre as mulheres. E elas, quando nós começamos o curso, elas iam com os bebezinhos. E a gente ficava no mesmo lugar, todo mundo no mesmo lugar. Elas levavam os bebezinhos, levavam uma filha mais velha para tomar conta dos bebezinhos. E era fantástico, porque, desculpe, a gente... Está muito seco. A gente, o tempo inteiro estava com elas. E elas são fantásticas. A resiliência da mulher indígena... Desculpe, eu vou tomar água.
A resiliência da mulher indígena, Rosângela, é muito grande. E do homem indígena também, né? Mas elas têm um papel importantíssimo na comunidade, do meu ponto de vista. Porque elas iam com os bebezinhos, assistiam às aulas, estudavam, e duas professoras que eu fiquei encantada foram a Edith e a Noemi. Eu trabalhei 1 ano com a Edith na escola onde ela dava aula, em Salto, e eu tenho umas 200 escritas de crianças indígenas que eu já andei publicando em artigos. Essas professoras que a senhora fala é entre os povos xerentes, com quem a senhora conviveu mais? Povos xerentes, foi. Eu passei a me dedicar muito ao xerente, mas no curso havia também outros povos, né? Mas nos outros povos, a maioria era de homens. E a mulher xerente, não, ela veio em maior quantidade do que os Carajá, os Craô, a Pinagé, etc. E nessa dedicação ao povo xerente e à língua xerente, Silvia, o que mais te marcou, assim, em termos de aprendizado? Uma coisa que você tenha visto e pensou assim, nossa, isso eu vou carregar comigo. Carregar comigo sempre. Porque a primeira coisa que eu aprendi com os povos indígenas, dando aula para eles, foi aprender com eles a ter uma, digamos, eu não quero falar a palavra paciência, mas é típico deles não trabalharem individualmente, eles trabalham coletivamente. Uhum. Então, por exemplo, se eu escrevia alguma coisa lá na lousa e pedia para eles, para alguém me dizer, isso foi com Carajá, me dizer como era aquela história, aquele mito, etc., é interessante porque eles não falam sozinhos, por eles. Eles vão, cada um vai pondo o seu pedacinho. Então, Legal. eu tinha que ir colocando a história, ou um mito que não tinha grande interferência na cultura, do jeito deles. Uhum. Então, eu aprendi muito. Agora eu aprendi a ter paciência com os nossos alunos. Uhum. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se todos os alunos fossem assim, né? Essa cooperação que eles têm, eles nunca tomam uma atitude sem ser em grupo. Isso ficou claro para mim. Eu aprendi a dar aula de outra maneira, eu acho. É uma grande Todas transformação, as né? pessoas falando, com todas as pessoas dando sua opinião, sem cortar demais as pessoas, o que não aconteceu quando eu dei aula para você. Porque tinha eu não vou dizer o nome, mas um candidato a filósofo que realmente só ele queria falar, e toda vez para me derrubar, né? Aquela aula foi muito difícil, aquela disciplina para mim foi muito difícil. Mas quando ele quis ir para a USP, ele foi pedir a carta de Recomendação. para mim. Sabia o tanto que ele tinha me preocupado, digamos assim, né? Uhum. Ele não deixava falar, não deixava os outros falarem.
enfim, não é esse tipo de pessoa que é o índio. O índio Eu não, o entendo. índio ele é cooperativo, ele não fala sozinho. Professora, a senhora também tem trabalhado Eu muito. não queria falar isso, acabei falando. Foi a Rosângela. Não, pois é, mas a senhora tem também um tema que a senhora que é de seu interesse, são as línguas indígenas brasileiras ameaçadas de extinção, não é? Quantas e quais línguas, se a gente pode enumerar, estão ameaçadas hoje? E o que representa uma perda dessa magnitude, não só para a cultura indígena, né, como um todo, vamos pensar assim, mas para a própria cultura brasileira, na opinião da senhora? Olha, segundo o professor Arion, todas as línguas indígenas brasileiras estão em perigo de extinção. Segundo o Ken Hale, se houvesse 100 mil falantes, não haveria perigo de extinção. Aí eu vou dar um exemplo, para depois retornar à sua... Quando eu fiz o meu doutorado, os Navajo, que eles se autodenominam Diné, eles falavam a língua materna como primeira língua. Eu visitei escolas maravilhosas, com idosos participando, etc. Quando eu voltei em 2001 para o pós-doutorado, a língua indígena já estava sendo aprendida como segunda língua. Para mim foi um choque. Ou seja, em uma geração, eles são mais ou menos uns 300 mil, acho. Eles estavam utilizando o inglês como primeira língua. A pressão é muito forte. Em qualquer lugar do mundo, se você não fala a língua oficial, a pressão é muito forte para que você seja assimilado, na verdade. Porque o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles começaram a ter casas de jogos. Cassinos. Como chama? Cassinos. Cassinos. Ah. Então, aldeias onde antes existiam as casas, os fornos, etc. Estava tudo virando cassino em 2001. E eles construíram, eles não, porque eles não teriam dinheiro para isso. Um cassino enorme na cidade onde eu fiquei, que é Albuquerque, e a gente do mundo inteiro. Mas não são eles que gerem os cassinos. Eles são empregados dessas pessoas que construíram os cassinos. Voltando ao Brasil. Então, é muito difícil a gente dizer tal língua nunca vai morrer. Não é verdade. Eles estão sempre sob pressão. O que eles têm é uma resiliência muito grande. Isso ficou claro para mim com esses últimos trabalhos que eu tenho feito, que é sobre o sistema de parentesco e as partes do corpo humano, que é o que a gente chama de inalienáveis. E isso está passando de geração em geração. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso com o Xerente, apesar de eu ter encontrado vários empréstimos, etc. Então, eles estão mantendo essa cosmovisão de que eles não são alguém isolados do mundo, eles são parte do mundo, eles são o mundo, né? Então, as mesmas características que eu encontrei nos inalienáveis,
eu encontrei nos animais. Então, o que eu percebi é que tudo que tem vida e tem que viver. Uma planta, um animal, etc. Agora, com essa invasão que continua, né? Das comunidades indígenas, que eu prefiro chamar de aldeias indígenas, eu acho que, eu não sei, a gente está vivendo um momento histórico muito difícil. Eles são muito resilientes, muito resilientes. A Eunice coloca isso na tese de doutorado sobre os tapirapé. E tudo que eles têm com relação a essa cosmovisão, para nós seria muito útil que as crianças não indígenas aprendessem um modo de ser indígena. Não que elas se tornassem indígenas, mas essa colaboração, eu não sou eu sozinho, eu sou eu e os outros, né? Se você perguntar para eles o que te caracteriza mais, eu sou aquém, ou seja, eu sou um xerente aquém, ou um aquém xerente, antes de ser brasileiro. Se você me permite, eu vou continuar com relação a isso. Eu não sei se vocês viram o que está acontecendo na Europa com os movimentos identitários. A França para os franceses, a Alemanha para os alemães, a Dinamarca para os dinamarqueses. E eu tenho visto muito esses canais, né, que falam sobre isso, por causa dos imigrantes. Os imigrantes estão vivendo uma vida terrível na Europa, né? E aí, o que eu ouço outro dia aqui no Brasil? No Brasil não tem índio, tem brasileiros. Eu falei, uau, chegou aqui. Então, isso é muito sério. Eu espero que isso apareça no nosso programa para alertar as pessoas de que no Brasil tem índios, sim, e que eles têm cultura própria, língua própria, etc. Porque o alemão se descreveu como alemão em inglês, né? Nesses programas. O que se identifica como alemão? A minha cor, a minha língua, a minha religião. Eles não têm a minha cor, nem a minha língua, nem a minha religião. Espera aí, né? Então, eles estão mandando os islâmicos para o espaço, né? Está muito difícil para eles, e está muito difícil para os nossos índios, né? Porque ninguém aceita o diferente. E tem muita coisa que a gente pode aprender, né? Além das questões linguísticas. Silvio, dentro desse quadro político, né, tanto internacional, como você acabou de descrever, quanto nacional, em que a gente tem, de novo, um governo que tem uma postura claramente anti-políticas indígenas, né? E tudo isso catalisado por essa pandemia da Covid-19. Você também estava dizendo, estou tentando aqui amarrar as coisas, dessa admiração que você tem pela resiliência dos indígenas. De alguma maneira, existem perspectivas? Eu estou perguntando isso porque, ao mesmo tempo, eu fico vendo que desde a Assembleia Nacional Constituinte de 88, a gente tem alguns representantes fortes, né, em termos de presença, de luta, né? O Ayrton Krenak, desde
época, atuante até hoje, Davi Copenau, e agora até com a entrada de mulheres, o que eu acho interessante, a presença da Sônia Guajajara e muitas outras, né? Como é que você enxerga tudo isso, assim? Olha, eu vou voltar um pouquinho agora também. Na época da ditadura, eu vivia lá naquela época, né? Foi uma luta intensa para que os índios não desaparecessem. Tinha um tal de Zanoni, eu acho. Ele queria fazer exame de sangue nos índios para ver se era índio, se não era índio, se o índio estava na cidade, se não estava na cidade, enfim. Foi uma luta enorme, mas a sociedade civil, naquela época, sociedade civil, a gente falava na ditadura, né? A sociedade civil se uniu em várias universidades, desde o Rio Grande do Sul até lá no norte, para trabalhar com eles para o não desaparecimento deles. E mesmo assim, agora a gente sabe como foi difícil para eles, né? Que as notícias chegam. Eu acho que agora eles têm lideranças muito fortes, como você disse, o Ayrton, o Davi, enfim, eles estão muito mais fortes hoje, eu acredito, e eles estão fazendo mais exigências. Eles estão sempre na mídia, coisa que não acontecia naquela época, né? Era em reuniões nas universidades, em Campinas, uma delas foi no teatro, com muita gente importante. Nós nos reuníamos em São Paulo, etc., etc. E quando o Darcy Ribeiro voltou do exílio, para nós foi um ganho muito grande. Hoje dizem que ele voltou para ser só de esquerda, não é isso. Ele tinha uma paixão pelos índios, como eu tenho também. Então, eu acho, Tarsila, parece que o nosso papel agora é muito menor do que os dos próprios índios. Eles estão realmente se defendendo bastante. Bom, a gente... Infelizmente já está dando o tempo aqui da nossa gravação, né? E foi uma aula que a gente teve aqui, um grande aprendizado também com a professora Silvia. E eu deixo então agora as palavras finais aqui para a Tarsila, também para a senhora professora Silvia, mais uma vez agradecendo muito a sua presença aqui no nosso canal, a sua disposição em conversar com a gente. Então eu passo a palavra para vocês duas. Só tenho a agradecer, Silvia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e desejo ainda te encontrar mais vezes e aprender mais e mais com você. Muito obrigada. Obrigada, Tarsila. Obrigada, Rosângela. Para mim foi um prazer imenso falar sobre os povos indígenas. Para mim é fundamental. Faz mais de 30 anos que eu trabalho com eles e continuo trabalhando. Agora eu estou fazendo material para as crianças. Então, e agradeço meus orientandos, todos são muito sérios. Enfim, eu agradeço demais por ter estado nesse programa e vou avisar os meus ex para ver o Ermida sempre. Eu vi as anteriores, né? E vi também o Washington, Dedo de Prosa, é isso? Foi uma das primeiras entrevistas que nós fizemos, logo no lançamento do site com o Washington, sobre o Bariane Ortega. Washington vai... Bernardes.
Tá bom, então. Muito obrigada, Rosângela. Fiquei muito feliz em poder externar meus sentimentos e falar com vocês. Parabéns para o Ermida, parabéns para vocês, mulherzinhas. Bom, então, mais uma vez, eu peço para quem nos assiste, para que se inscrevam no nosso canal, que curtam os nossos conteúdos, né, e compartilhem também, que é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Silvia, um abraço para a Tarsila e até a próxima edição do Mulherzinha. Beijo. Tá. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.